Boa noite, Milton. Tudo jóia? Como é que tá a alegria com esse jogo e esse resultado? Vamos assim. Boa noite, Egeu. Como está sua alegria com esse resultado e com esse jogo? Resultado excelente, excelente. Vitória fora de casa. Muito tempo sem ter acontecido isso. Vamos melhorar nosso percentual. O desempenho não foi tão bom. Mas tá bom, o importante é o resultado. Mas posso ressaltar uma coisa para mim importantíssima. Esquece o desempenho, tá? Com relação ao resultado. Se eu não me engano, eu tenho que olhar nas estatísticas, mas se eu não me engano, é a segunda, apenas a segunda vitória de virada do Flamengo no Brasileirão. Se eu Sim. não me Eu engano. não tenho essa certeza, Argel. Mas eu tenho saudades daquele tempo que a gente ganhava fora de casa. Embora a gente tenha ganho do Atlético Mineiro, né? E agora do Curitiba. Mas Vitórias nós fora de ficamos. casa são três ou quatro. Teve o Santos, sem público. Agora o Curitiba, o Atlético Mineiro, eu tenho quase certeza que teve mais uma ou outra. Mas É, eu teria que é olhar. muito, é muito pouco para quem já jogou 10 vezes fora de casa Sim. e quer ser campeão, né? Esse é o ponto. Não é só ganhar 10, ganhar 4 em 10. 4 em 10, 40% até não é tão ruim se você está brigando pelo meio da tabela. Se você quer ser campeão, aí é pouco. Posso fazer uma pergunta direta e objetiva? Com esse Pode. futebol e com o resultado de hoje, o Flamengo briga pelo título ou vai estar a passeio? No Brasileirão. Tu falou sobre o Brasileirão, esquece Copa do Brasil. Cara, minha opinião é assim: o Botafogo vai depender. O Flamengo vai depender muito do que o Botafogo vai conseguir fazer. O Botafogo hoje ele tem uma liderança muito grande em cima do Flamengo, 13 pontos, 12 em cima do Palmeiras, né? Com a derrota do Grêmio, o Grêmio deu uma despencada 11 um em cima do pouquinho, Palmeiras. 11 em cima do Palmeiras. É, 11 são e 11 13 em diferenças do cima do Palmeiras. Flamengo. E 13. com a derrota do Grêmio, o Grêmio também se afastou um pouquinho, porque o Grêmio tinha um jogo a menos. Então poderia estar um pouquinho mais perto. Eu acho que está muito difícil o Botafogo dar uma pataquada. Porque seria histórica a pataquada. Porém, né, é o Botafogo, a gente já conhece. Eles têm essa mania de escorregar, né? Então, eu acho que a gente briga pelo título do Campeonato Brasileiro se a gente continuar crescendo com desempenho, ou melhor, crescendo com resultados. Precisei de entrar aqui na tabela do Brasileirão para passar com mais precisão. Botafogo no momento, com 20 jogos, 48 pontos. Palmeiras 37 e Flamengo 35. Então é isso mesmo. 11 pontos de diferença para o segundo e 13 de diferença para o terceiro, que é o Flamengo. Tá? Todos eles com 20 pontos. Com 20 jogos. Né? Então temos mais 18 jogos pela frente para descontar essa diferença. Vamos lá. O que eu acho com relação à perspectiva? Está mais em relação ao desempenho do Flamengo do que ao do Botafogo. O Botafogo, nos primeiros 17 jogos, ou 16 jogos, só tinha duas derrotas. O Mas, Botafogo fechou com 47 pontos no primeiro turno. beleza. Mas nos últimos 5 jogos, o Botafogo tem 3 empates e 2 vitórias. Então o Botafogo vem tropeçando sim. E desde o início, não sei se você lembra, quando a gente falou antes ainda de começarmos as nossas gravações, que a minha perspectiva era que o Botafogo começasse a oscilar a partir do segundo turno. Essa é a minha perspectiva. E começou um pouquinho antes, mas está nessa meada. Não quer dizer que vai continuar vacilando. Pode ser que o time volte a emplacar uma sequência enorme de vitórias. Mas minha perspectiva é que agora o Botafogo vai entrar num patamar, vamos dizer assim, normal de qualquer outro clube. Ganhar, empatar, perder e não fazer uma campanha que tem que tirar o chapéu para a campanha do primeiro turno do Botafogo. Isso é fato. Mas para mim, está mais para o lado do Flamengo para saber se ele é capaz ou não do que o Botafogo. E digo, o principal concorrente do Flamengo talvez nem seja o Botafogo, por incrível que pareça, mas sim o Palmeiras, tá? Tô falando a nível de Brasileirão. O que você É, acha do eu, Palmeiras? cara, eu acho o seguinte: o Palmeiras realmente, o Palmeiras, assim, ele tem a chance da Libertadores e tem o brasileiro. Então vai depender muito do desempenho dele na Libertadores para saber se ele vai meio que abandonar o brasileiro ou vai continuar em cima do brasileiro para tentar brigar por esse título. Na minha cabeça, eu entendo que lá no início o Palmeiras era o grande rival, né? O Palmeiras, o Atlético Mineiro, talvez o Grêmio.
E não o Botafogo. Mas o Botafogo fez um primeiro turno muito bom e agora tá difícil buscar. Como isso aqui não é podcast do Botafogo, é podcast do Flamengo, eu parto do pressuposto que o Flamengo tem condição de ganhar os 18 jogos. E se a gente ganhar os 18 jogos, nós só não seremos campeões se o Botafogo não fizer uma campanha que consiga manter a distância nos 18 jogos. Então, para mim, por isso que eu falo que o problema para mim é o Botafogo. Eu parto do pressuposto que nós vamos ganhar 18 jogos, faremos 54 pontos, nós temos 35, nós vamos para 99. É isso, 89. 35, 54, 89. Com 89 pontos eu posso ser campeão, vice, terceiro ou quarto, dependendo dos outros. Mas eu com 89 pontos, estou brigando para ser campeão. É essa a minha conta, simples. Matemática simples. Cara, mas uma coisa é fato, Milton. Em mais 2 rodadas, a gente vai saber se o Flamengo luta ou não pelo título. Porque vai jogar com o Botafogo, acabou. Tem um Inter antes, que é sábado agora. Se o Flamengo perde para o Inter e o Botafogo ganha, aí, nego, complica. E que não tem mais chance, eu não diria isso. Mas aí complica muito. Agora, se o Flamengo ganha, o Botafogo tem chance de ganhar na próxima rodada, que vai pegar o Bahia em casa. E depois é o clássico. Flamengo e Botafogo vai ser lá no Engenhão. Você pode apostar casa lotada, né? Os torcedores do Botafogo, confiantes do jeito que estão, vão lotar para apoiar a equipe deles. Mas se o Flamengo consegue arrancar 3 pontos nesses 3 jogos, no de hoje já fez, no próximo e no próximo, cara, aí eu diria que o time está vivo. Mas esse desempenho do Flamengo que deixa a gente com o pé muito atrás mesmo.